Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a grata satisfação de receber a bióloga Inês Fontes, gerente do Centro de Diagnóstico e Pesquisa da APAI. Sobre esse assunto, nós conversaremos dentro de instantes. Minha gerente, lá do Centro de Diagnóstico e Pesquisa da APAI, como dizia eu nesse introito do nosso programa, eu gostaria de lhe perguntar de linhas gerais para que os nossos telespectadores que possam não conhecer a APAI ou ouvir falar, mas sem entrar nos meandros, mesmo que sejam generalizados, lá na APAI, mais ou menos, qual o trabalho que vocês têm nesse contexto, antes de chegarmos nas partes mais detalhadas da APAI? Boa tarde, doutor Luiz, boa tarde a todos. A APAI é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que trabalha em várias áreas, na área educacional, na colocação para o mundo do trabalho, na assistência, né, tem assistência médica também, né, dá um apoio à assistência médica aos alunos, mas também a APAI ampliou seus serviços, abriu um laboratório de análises clínicas. Há 20 anos atrás também a APAI inaugurou o CEDIP, que é a área que eu faço a gerência, e o CEDIP desenvolve as triagens populacionais e também tem um núcleo de pesquisa científica. Olha, eu queria até lhe dizer que eu tive a oportunidade, me parece que uns 2 anos atrás, eu estava na estação de águas de Caxambu e aconteceu que foi numa data, logo depois que eu cheguei, a data festiva, que era da cidade. E houve um desfile. E nesse desfile apareceram colégios, apareceram creches e apareceu a APAI. Eu vou lhe dizer sinceramente, se eu tive uma das emoções grandes em minha vida, foi assistir o desfile das crianças da APAI. Além disso, aquelas professoras e todos aqueles serviçais lá na APAI, o carinho que esse pessoal teve com aquelas crianças, está compreendendo, que estavam desfilando, tão meigas, e aquilo me trouxe assim uma alegria tão grande de ver aquele quadro tão bonito na minha vida. E isso foi algo que ficou na minha imaginação para toda a minha vida. É lindo. Eu acho que esse trabalho que vocês têm lá, eu acho que reflete tudo aquilo que eu assisti do desfile. Com certeza, doutor Luiz. A APAI realmente dá um apoio para que essas crianças possam expressar o seu potencial, que não é pequeno, né? É diferente, digamos assim, da maioria das pessoas, né, na população, mas assim, elas têm muito potencial. A APAI Salvador tem inclusive um grupo, né, o Alpachorô, que faz espetáculos maravilhosos, né? Então, realmente, e comove, realmente, comove. A gente também agora no Cefap, né, lá na APAI, que é a área onde faz a colocação para o mundo do trabalho, e onde estão já os adolescentes e adultos, a gente tem também o laboratório percussivo, né? A gente tem um trabalho também já de estúdio, de música, né, de gravação de CD. Então, eles desenvolvem bastante. Tivemos agora, inclusive, na mídia, né, não é uma aluna da APAI,
mas inclusive uma colega, né, uma aluna com síndrome de Down, que se formou em biologia. Então, com esses exemplos, a gente vê que realmente eles têm muito potencial e com certeza eles nos emocionam. Isso é verdade. Agora, me diga uma coisa. Fala-se muito de negócio de teste do pezinho e que isso é muito importante para que você identifique alguma patologia que possa ocorrer pós-parto ou até em vida intrauterina, não é? Mas no teste do pezinho, como é que vocês fazem isso? E esse teste desse pezinho, ele já é, digamos assim, uma coisa que se faz permanentemente quando as crianças nascem, ou isso tem seleção, ou não há, digamos, essa continuidade constante? Na verdade, assim, há 21 anos atrás, a APAE, além desse apoio todo que dá a parte de educação, colocação no mundo do trabalho, assistência à saúde, a APAE passou a atuar também numa outra área, né? Mudou, digamos, o paradigma, passou a atuar na área da prevenção da deficiência, justamente com a instituição da triagem neonatal, que a gente conhece popularmente como teste do pezinho. Justamente, qual é a finalidade da triagem neonatal? É que a gente possa fazer o exame em todos os recém-nascidos, então não seria selecionado, seriam todos os recém-nascidos que nascem. A gente aconselha a idade ideal de do 3º ao 5º dia de vida, para que a gente possa justamente pegar aquele bebezinho que está ali, que parece que é normalzinho, bonitinho, e ver, identificar se ele tem alguma doença que possa comprometer a qualidade de vida. Na triagem neonatal, hoje, nós temos podemos investigar 4 patologias pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, gratuitamente, né? Todas as crianças do estado da Bahia têm direito, na verdade não é só do estado da Bahia, do Brasil tem direito, que é um programa nacional, e todas as crianças do estado da Bahia têm o direito e podem se dirigir ao posto mais próximo da sua casa e colher o teste do pezinho. Esse teste do pezinho vai ser encaminhado para a APAE Salvador, que é o serviço de referência em triagem neonatal para o estado, pelo Ministério da Saúde, e que vai desenvolver, fazer as investigações todas e dar o resultado. Agora me diga uma coisa, esse teste do pezinho, para que seja enviado a vocês, de que consta? Eu estou querendo entrar nesses detalhes para que todos os nossos telespectadores, e principalmente as telespectadoras, elas percebam, primeiro, a importância e, segundo, a necessidade de se fazer. Como é que é feito tal, a retirada, envia o material, como é que isso é feito? Na verdade, assim, o teste do pezinho é um exame de sangue, mas o grande diferencial do teste do pezinho é que a gente pode colher esse sangue do recém-nascido sem precisar puncionar a veia, né? Aquela furadinha chata da veia e tal. A gente faz como? A gente fura o pezinho, o calcanhar do bebê, né? Dá uma furadinha e a gente colhe num papel filtro. E a gente vai embebendo o sangue no papel filtro e esse papel filtro vai ser o veículo de transporte desse sangue, que ao chegar ao laboratório vai ser, como a gente chama, eluído, ou seja, vai ser retirado o sangue do papel, uma técnica específica, e a gente vai dosar aquele sangue para investigar as patologias, né, que a gente está se propondo a investigar. Então, a facilidade da coleta e a possibilidade da gente pegar esse papel e enviar pelo correio, inclusive, ou por portador, correio, isso aí facilita muito e ampliou muito a cobertura, porque em qualquer lugar, nos 417 municípios hoje, você pode colher o teste do pezinho e esse teste vai ser enviado para a APAE, vai ser processado e qualquer alteração a gente entra em contato. Olha, veja só, a facilidade que ocorre para que isso seja feito, né? Agora eu lhe pergunto, quando vocês fazem esse teste em laboratório que recupera, digamos, esse material, nessa análise que vocês fazem, vocês têm alguma incidência de qual patologia nesse caso, Inês, se me permite? Doutor Luiz, assim, as patologias que a gente investiga no teste do pezinho pelo Sistema Único de Saúde,
que é a fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, as hemoglobinopatias, das quais a doença falciforme é a mais importante e mais prevalente na nossa população. E agora, em março, a Bahia passou para a fase 3 do Programa Nacional de Triagem Neonatal, incluindo a pesquisa para fibrose cística. Então, temos 4 patologias sendo investigadas, né? A fenilcetonúria é uma patologia genética que, na verdade, ela leva a uma deficiência no metabolismo dos aminoácidos, compromete a produção de uma enzima que vai atuar num aminoácido e esse aminoácido se deposita no organismo da criança e acaba levando a uma lesão, né? Então, pode levar ao retardo mental severo. E você fazendo o teste do pezinho, 3º ao 5º dia, que é a idade ideal, você pode identificar, não só identificar, como tratar. E essa criança vai crescer normal, vai ser um adulto normal. Agora, me diga uma coisa, qual é, digamos assim, a incidência maior dessas patologias que você enumerou? Olhar que tem maior incidência aqui no nosso estado são as hemoglobinopatias, a doença falciforme. Né? A fenilcetonúria tem menos, né? Menor a incidência, o hipotireoidismo também tem uma quantidade razoável, mas a mais prevalente mesmo é a doença falciforme. A fibrose cística, na verdade, tem alguns dados, mas não tem nenhum dado ainda sedimentado para o estado e até para o próprio Brasil, pela diversidade da população, da miscigenação. Na verdade, a gente não tem ainda um dado muito consistente. Na verdade, a triagem neonatal vai trazer, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai trazer esse dado para a gente da fibrose cística no estado da Bahia. Agora você me diga, por favor, o seguinte, isso é até uma pergunta. Quando há necessidade para alguma avaliação intrauterina, isso pode ocorrer? No teste do pezinho, não. Na verdade, assim, o teste do pezinho a gente faz já depois que o bebê nasce. Mas assim, a PAI Salvador está com um programa também de triagem pré-natal. Que é o que, na verdade? É a realização daqueles exames, todos do que a gente aconselha, né, que a gestante faça, no pré-natal, as sorologias, utilizando a mesma técnica do teste do pezinho, que é justamente a coleta no papel filtro. E a gente já está desenvolvendo isso, então assim, a gente já tem um pré-natal em papel filtro também, que o Estado inclusive está adotando agora, vai passar a adotar, como uma forma realmente de agilizar, né, o acesso das gestantes a esses exames e de ter um resultado rápido, que é 1 semana, no máximo tem esse resultado, e toda a orientação para poder que ela siga, né, o pré-natal dela na rede, com tranquilidade, já tendo o resultado para ver o que é que precisa fazer. Com esse exame do pré-natal em papel filtro, que é ágil, que a gente tem um resultado rápido, a gente já está conseguindo sim. Por exemplo, se a gente pegar um caso de HIV, se entrar com o protocolo certinho, a gente consegue negativar essa criança, né? Ou seja, essa criança não vai ter a sua carga viral negativada e pode vir a nascer, né, crescer sem o HIV. Então, também já é um avanço, utilizando a mesma tecnologia de papel filtro. Essa aí você tocou num assunto muito importante, porque, aliás, parece que se fala também, digamos assim, que é de medicação que a pessoa usa preventivamente quando o parto vai ocorrer. Outro dia eu li uma matéria nesse sentido, para poder trazer exatamente os benefícios para que essa criança não saia contaminada. É assim mesmo que ocorre? É assim mesmo que ocorre, doutor Luiz. Na verdade, por exemplo, patologias como a sífilis, que a gente sabe que o tratamento é fácil, barato, acessível. Por que ainda temos tantos casos de sífilis congênita? Né? Então, com a rapidez, com a agilidade, o resultado na mão, é só a rede seguir o seu protocolo e começar a tratar essa gestante para evitar as sequelas, né? Agora, me diga uma coisa, nesses exames, digamos assim, mesmo posteriormente, essa questão de gênero, essas modificações que a gente está vendo hoje em dia, né, que as pessoas já estão até identificando
essa mutação que ocorre nesse contexto, digamos assim, de síndrome de Down, coisas dessa natureza. Depois eu vou lhe perguntar o que estava muito agora em evidência, nós vamos entrar nesse setor. Nessa síndrome de Down, que sempre tem, digamos, alguma preocupação nesse contexto. O que eu achei interessante outro dia, vendo uma matéria, é a congregação, ou até mesmo a associação de pessoas, de famílias que têm seus descendentes com síndrome de Down, que se reúnem com a facilidade nesse convívio muito salutar. Isso desenvolve bem, a PAI tem conhecimento e faz parte desse processo. A PAI, o próprio nome já diz, né? Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Então tem realmente esse objetivo também de estar congregando, unindo, né? E quanto mais próximos eles puderem ficar, melhor. Próximos, porém não à parte, né? Próximos inclusive de todos nós, inseridos, né, na sociedade. Com certeza isso traz um benefício maravilhoso, né, para o desenvolvimento, para a autoestima, tanto a convivência entre eles quanto a convivência deles com a sociedade, né, conosco no caso. Isso eu realmente pude notar na matéria que eu assisti, dessa convivência e a convivência dos pais, levando as experiências próprias para obter os resultados favoráveis para as crianças, né? Digamos assim, o testemunho de cada um, da experiência que convive, né? E isso é muito bom, porque essa troca de ideias é realmente fabulosa, né? Eu queria lhe perguntar, quando eu falei com você agora, de que essa matéria que estava tão em evidência, que eu trouxe até a Veja aqui, porque, na verdade, foi uma descoberta nessa parte de genética, não é? De uma mutação que seria talvez uma causadora de câncer de mama, e fez com que essa atriz fabulosa, né? Fabulosa por todos os aspectos. Primeiro que realmente o seu desempenho é fantástico, né? Quem tem a facilidade de assistir os filmes dela e a beleza, né? E então, você veja, por exemplo, que com uma ideia que houve, digamos, de um estudo que foi perfeito e ela tomou uma decisão que ainda tem prós e contras em discussão, se, digamos, ela fazer aquela mastectomia total, que é uma mutilação para a mulher, e como uma escolha a fim de evitar que surgisse um câncer posterior que talvez levaria a um desfecho letal, que assim ela faria profilaticamente. E nesse contexto, vocês que trabalham nessa área, o que vocês acharam disso? Na verdade, assim, vai ser uma opinião pessoal. Não, assim, na área da genética, a gente vê muitos avanços. E essa é uma possibilidade mesmo de um diagnóstico, como no caso da Angelina Jolie, né? Uma pessoa realmente admirável, tanto como atriz, como nas suas ações humanitárias, uma pessoa que tem tido, né, uma postura na vida, né, de superação e de bons exemplos, né, para a gente. E realmente o avanço na tecnologia da genética, né, na genética molecular, essa parte toda, realmente tem sido um avanço grande e tem possibilitado diagnósticos como esse da Angelina Jolie. Agora, assim, na verdade, a gente tem o diagnóstico. Esse é um teste que não é ainda acessível à população, é um teste caro. Não é o único recurso que tem para se diagnosticar e definir, né, o prognóstico, né, do tratamento, na verdade, a conduta para o câncer de mama, mas é mais um recurso, sim. Não está acessível ainda à população, é caro, né, não é uma coisa ainda acessível e também nem em todos os casos, na verdade, precisa
dessa atitude, né? No caso dela, realmente, pelo que eu li, né, que eu pude acompanhar também pela mídia, realmente ela tinha um risco alto, tinha caso, né, tinha histórico familiar. Exatamente. E aí realmente fica a decisão, nesse caso, tem que ser, claro, com a orientação do médico, mas tem que ser do paciente, né? Então ela fez a opção e que eu respeito. Não, Polêmica, mas que eu respeito. É verdade, porque é uma decisão que é da própria pessoa, né? É a própria pessoa que toma a sua decisão. Agora, doutor Luiz, até aproveitando esse gancho, assim, lembrando das nossas crianças lá na PAI, do nosso serviço, especificamente lá no CEDIP, na triagem neonatal, né, o teste do pezinho, porque lá a gente é o serviço de referência para a triagem neonatal, a gente não só faz o teste, a gente tem a responsabilidade de fazer o teste, dar o resultado. A gente, se deu alterado aquele resultado, a gente reconvoca, a gente chama reconvocação, né? A gente tem uma área lá do CEDIP, que é a busca ativa, que é justamente o quê? É uma área que entra em contato com os pacientes, com o município, para poder trazer esse paciente que teve o resultado alterado, para que a gente possa dar continuidade à investigação, que a triagem é um teste inicial. No segundo momento, a gente traz esse paciente para fazer os exames confirmatórios e avaliação clínica, né? Com a equipe multidisciplinar. E aí também entra o geneticista, né? Então, assim, o benefício da genética, nem sempre a gente precisa estar com um exame tão... É bom que exista, que a técnica esteja evoluída, mas muitas vezes a gente tem muito benefício com a clínica mesmo, né? Com o médico clínico, com a equipe multidisciplinar, orientando. Por exemplo, na triagem neonatal nós temos doenças genéticas, a fenilcetonúria é uma doença genética, o hipotireoidismo congênito em alguns casos é genético, a fibrose cística também é genética, a anemia falciforme também é genética, né? Então, falando em genética, verdade, triagem neonatal. Vamos explorar. É muita genética, né? E realmente nós temos duas geneticistas na equipe que faz a orientação e quando é necessário, em algumas situações, a gente pede um teste mais específico de uma biologia molecular, mas são casos muito específicos, né? Que a gente pede com bastante critério, porque a parte clínica e a experiência, né, da equipe, muitas vezes já dá conta disso, né? Não precisa. Agora, em casos específicos, a gente pode pedir, por exemplo, uma biologia molecular para uma hemoglobinopatia, que a gente não está conseguindo identificar, uma hemoglobinopatia mais rara, que não é, né, a mais popular, que a gente conhece, que é mais prevalente aqui na Bahia, né, a doença falciforme. Existem outras hemoglobinopatias que a gente consegue triar na triagem neonatal e em algumas situações a gente precisa realmente fazer um teste de genético, né, de biologia molecular mais aprofundado. Mas assim, no geral, não. No geral a gente faz o teste, os confirmatórios, que aí para cada patologia você tem um protocolo. Entendi. Eu falei da fenilcetonúria, né, que o tratamento é basicamente médico e nutricional, porque ele vai fazer uma reposição, vai ter um alimento específico, que inclusive é fornecido pelo Estado, né, pelo Ministério da Saúde, que é uma fórmula específica isenta da fenilalanina, que é aquele aminoácido que ele tem dificuldade de digerir e que se ele não faz a dieta, acumula e ele tem um retardo, vai ao retardo mental. Fazendo a dieta, o tratamento e o acompanhamento, essa criança vai se desenvolver normalmente. Vai estar sendo acompanhada no nosso serviço, ela vai retornar e vai estar sempre dosando, vendo como é que está o nível, controlando, fazendo essa parte toda do controle alimentar. Em relação ao hipotireoidismo congênito, que é uma doença endócrina, né? O hipotireoidismo que a gente vê nos adultos, na criança ele tem mais um agravante, que seria levar ao retardo mental. Uma criança com hipotireoidismo congênito, se ela não é tratada, né, ela leva a um retardo mental severo, grave, um retardo mental e motor também, compromete o desenvolvimento físico no geral. E é um tratamento simples e que a gente pode, que é a reposição hormonal, né? E que a gente pode estar iniciando assim que fez o teste do pezinho, deu alterado, a gente pode estar iniciando no primeiro mês, dentro do primeiro mês, se ele fizer no período ideal, do 3º ao 5º dia, já começa o tratamento e também vai crescer uma criança normal. Essas duas patologias levariam ao retardo mental, né? Essas duas patologias, hipotireoidismo congênito e a fenilcetonúria. Aí a gente pergunta, e a doença falciforme não leva ao retardo mental?
Por que está na triagem? Porque é uma doença que tem uma prevalência alta, e não só a questão da prevalência, tem a questão de se a gente faz o diagnóstico cedo, a gente traz benefícios, a gente melhora a qualidade de vida dessa criança, né, futuramente desse adulto. Então justifica estar na triagem. E quanto mais cedo a gente identifica, melhor a gente, né, vai ter um resultado melhor, o tratamento, a qualidade de vida dessa pessoa vai ser melhor. Né? E a fibrose cística, que é a nossa quarta doença aqui, né, aqui na Bahia, começou agora em março, que também da mesma forma, né? A gente poderia fazer o diagnóstico mais tarde, infelizmente faz, e é o que acontece na maioria das vezes. Com a triagem neonatal, o que a gente consegue? Fazer esse diagnóstico no bebê, e a gente aí já pode instituir o tratamento. No caso da fibrose cística, porque eu quero até deixar aqui registrado, que aqui no nosso estado a gente já tem um serviço de referência em fibrose cística, que é o Hospital Estadual Otávio Mangabeira. E esses pacientes que vão ser triados, né, pela Paz Salvador, vai ser atendido e acompanhado nesse serviço de referência que já existe no estado, que é o Hospital Otávio Mangabeira. Agora, eu queria só lhe perguntar o seguinte, a continuidade, quando vocês descobrem e que começam a fazer o tratamento, a continuidade é sempre, o percentual é sempre elevado, digamos assim, que as pessoas continuam fazendo o tratamento ou tem, digamos assim, um percentual que deixa de comparecer aos serviços? Não, na verdade eles comparecem, até porque a gente tem um sistema de controle, né? Faltou, a gente procura saber, tem todo um serviço mesmo montado para que a gente possa garantir o máximo possível, né, que essa criança venha ao serviço e mantenha a regularidade no acompanhamento e no tratamento. A gente tem também uma relação muito boa com as secretarias municipais, embora a gente veja que de anos em tempos muda a gestão e começa tudo de novo. Mas assim, a gente tem um relacionamento muito bom, o serviço já é bem conhecido. A lógica da triagem já está bem instituída nos municípios também, eles já conhecem o serviço, quando a gente liga, já sabe, a gente orienta, já traz para o tratamento e acompanhamento. Então isso aí assim, agora oscila, claro, aí falta aqui e tal, a gente intervém também, mas a gente tem conseguido manter o acompanhamento regular. Olha, eu acho, viu, Inês, que nós fizemos aí um apanhado muito bom. E, digamos assim, eu até queria lhe perguntar se você tivesse um aconselhamento para poder, digamos, reavivar a memória dessas pessoas, dessas famílias, né? Principalmente dessas gestantes, né? Que você pudesse transmitir de uma forma mais ou menos sintética, que isso é muito importante para os filhos de cada pessoa. Então, dependendo desse cuidado, é lógico que o futuro será satisfatório. Pois é, doutor Luiz, meu recado é o seguinte, a gente já tem garantido esse direito, que é realizar o teste do pezinho nos nossos bebês. Então, o que é que cabe ao pai e à mãe? Levar o bebê no posto, procurar o posto de saúde mais próximo e levar depois do terceiro dia. Por que a gente recomenda o terceiro dia? Não pode ser antes, não deve ser antes. Porque a gente precisa que esse bebê se amamente, esteja alimentado para poder ver se vai alterar ou não, especialmente no caso da fenilcetonúria. Mas também assim, então eu vou deixar para depois. Não, o ideal é entre o terceiro e o quinto dia, porque a gente consegue fazer ainda na primeira semana. E garante o início do tratamento o mais breve possível, né? Porque quanto mais cedo a gente inicia o tratamento, mais a gente tem chance de que aquela criança realmente não tenha problema nenhum. Siga com a sua vidinha saudável, né? Como qualquer criança. Então é isso, está garantido, é um direito de todos. É pegar o seu bebezinho depois do terceiro dia e ir ao posto de saúde e colher. São mais de 2.000 postos em todo o estado, os 417 municípios colhem o teste do pezinho, então não tem por que não fazer o teste do pezinho. É um benefício, está garantido, agora é só procurar o posto.
Olha, minhas telespectadoras, eu acho que a orientação foi muito boa e vocês não podem negligenciar nesse contexto. Tem direito e abusem desse direito, viu? Eu quero lhe agradecer pela sua presença prazer, aqui. doutor Luiz. Estamos sempre às ordens para essas coisas. Me comoveu muito aquele desfile, muito mesmo. Muito bom. Um bom dia para você. A todos nós. Obrigada.